Com vergonha da esposa, marido se apresenta como viúvo e, ao contar à sogra, ela diz: "Bem feito, você é uma inútil." A mulher, então, desaparece por semanas e, quando retorna, fica surpresa com o estado da casa. O sol ainda não havia se decidido a romper a barreira cinzenta das nuvens, mas Laura já estava de pé há horas. O cheiro de café fresco, que um dia fora o aroma do começo de um novo dia, agora se misturava ao odor químico do produto de limpeza que ela usava para esfregar o chão da cozinha. Cada movimento circular com o pano úmido em suas mãos parecia um eco da rotina interminável que se tornara sua vida. Seus joelhos doíam, suas costas ardiam num protesto silencioso, e suas mãos, um dia macias e cuidadas, estavam ásperas e avermelhadas. Ela se levantou, sentindo a vertigem de quem se esforça demais com o estômago vazio. Olhou ao redor. O apartamento, que deveria ser seu lar, parecia mais um showroom de suas obrigações. Os móveis de madeira escura, livres de qualquer grão de poeira, brilhavam sob a luz artificial. A louça do café da manhã já estava lavada, seca e guardada. As roupas da família giravam na máquina, numa dança hipnótica, que apenas a lembrava da montanha de peças que ainda teria que passar. Eram apenas 9 da manhã. "Laura!" A voz veio do corredor, estridente e carregada de uma impaciência crônica. Era Maria, sua sogra. Laura respirou fundo, forçando o ar a entrar em seus pulmões como se ele pesasse 1 tonelada. Contou até 3 antes de responder. Um pequeno ritual para não deixar que o cansaço se transformasse em raiva. "Sim, Dona Maria, precisa de alguma coisa?" "Um copo de água. E não me traga aquela água da torneira que você bebe. Pegue uma da garrafa gelada. Minha garganta está seca." Laura caminhou até a geladeira, sentindo os olhos de Maria seguindo-a. De sua cadeira de rodas, estacionada estrategicamente na entrada da sala, de onde podia fiscalizar quase todos os cômodos. Ela pegou a garrafa de água mineral, encheu um copo de vidro, o copo especial que Maria exigia, e o levou até ela. "Aqui está." Maria pegou o copo com os dedos trêmulos, mas o olhar era firme e crítico. Demorou. Estava fazendo o quê? Contemplando a vida? Laura não respondeu. Apenas deu um sorriso tenso, que não alcançou seus olhos, e voltou para a cozinha. O silêncio era sua única armadura. Qualquer palavra seria usada contra ela, torcida e transformada em uma nova reclamação. Há 5 anos, desde que se casara, com Gustavo e Maria viera morar com eles, era assim. Antes do AVC que a deixou presa à cadeira, ela já era uma mulher de temperamento difícil, controladora e dona da verdade. Depois, a amargura da sua condição pareceu azedar de vez sua alma, e Laura se tornou o alvo perfeito para toda a sua frustração. "Laura, o almoço vai sair hoje?" A voz de Maria cortou o ar novamente menos de 1 hora depois. "Já estou com fome." "Ainda é cedo, Dona Maria. São 10 horas. O almoço sai ao meio-dia como sempre. Pois para mim já é tarde. Gustavo chega, cansado do trabalho e precisa comer bem. E Isabela não pode ficar com o estômago vazio. Você não pensa nos outros?" "Eu não penso nos outros?" Laura questionou-se em pensamento, sentindo uma onda de calor subir pelo seu pescoço. "Eu passo 24 horas por dia pensando em vocês." Ela picava a cebola com mais força do que o necessário. As lágrimas que escorriam de seus olhos não eram apenas pela ardência, mas pela injustiça de cada palavra. O único alívio em seu dia era a presença de Isabela. Sua filha de 5 anos era um pequeno sol em meio àquela tempestade constante. Quando a menina acordou e correu para abraçar suas pernas, com o cabelo loiro todo bagunçado e um sorriso sonolento, Laura sentiu suas energias se renovarem. "Bom dia, mamãe. Bom dia, meu amor." Ela se abaixou e beijou o topo da cabeça da filha, inalando o cheiro doce de infância. "Dormiu bem?" "Sim. Sonhei que a gente voava num dragão roxo." Laura sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro do dia. "Que sonho maravilhoso, filha." Por aqueles pequenos momentos, por aquele abraço apertado e por aquele amor incondicional, tudo valia a pena. Ou pelo menos, ela tentava se convencer disso. O resto do dia passou no mesmo ritmo frenético. Preparar o almoço, dar comida para Isabela e para a sogra, buscar os remédios de Maria na hora exata
lavar a louça do almoço, limpar o corredor porque você não limpou direito hoje de manhã. Está vendo esta marca no chão? Estender a roupa, brincar com Isabela, começar a pensar no jantar. Era um ciclo que a consumia, que a esvaziava de si mesma. Quando a chave girou na porta no início da noite, o coração de Laura deu um solavanco de esperança. Gustavo, o homem com quem se casara, o pai de sua filha. Talvez hoje ele a visse. Talvez hoje ele a notasse de verdade. Ele entrou. O terno elegante um pouco amassado pelo dia de trabalho como corretor de imóveis. Deu um beijo rápido na testa de Isabela, que correu para recebê-lo, e um aceno de cabeça para a mãe. Para Laura, ele apenas entregou a pasta de couro. O dia foi corrido, ele disse, afrouxando a gravata e se jogando no sofá. Estou exausto. Laura esperou. Esperou ele perguntar como tinha sido o seu dia. Esperou um elogio pela casa impecável, pela comida cheirosa que vinha da cozinha. A espera foi em vão. Gustavo ligou a televisão em um canal de notícias, e seu rosto foi banhado pela luz azul da tela, seus olhos já distantes. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir e se certificar de que Maria estava confortável em seu quarto, Laura entrou no quarto do casal. Gustavo já estava deitado, mexendo no celular. A barreira invisível entre eles na cama parecia maior do que nunca. Ela se sentou na beirada, as mãos entrelaçadas no colo. Gustavo-se, começou ela, a voz um pouco trêmula. A gente pode conversar? Ele suspirou, um som carregado de enfado, e bloqueou a tela do celular. O que foi, Laura? Eu estou muito cansada. As palavras saíram como um desabafo contido por muito tempo. Eu não aguento mais. Sua mãe? Ela reclama de tudo o dia inteiro. Nada do que eu faço é bom o suficiente. Eu limpo, cozinho, cuido de tudo e de todos. E no final do dia, a única coisa que eu ouço é que eu não fiz direito. Eu sinto que vou explodir. Gustavo a olhou, mas não havia empatia em seu olhar. Havia apenas cansaço e uma irritação velada. Laura, de novo essa história? Tenha um pouco de paciência. Minha mãe é uma mulher idosa, tem 65 anos, e está numa cadeira de rodas, pelo amor de Deus. A vida dela não é fácil. É normal que ela seja um pouco mais exigente. Um pouco? A voz dela subiu uma oitava, incrédula. Gustavo, ela é cruel, e não é de hoje. Você sabe que antes do AVC ela já era assim, agora só piorou. E o que você quer que eu faça? Ele respondeu, agora claramente irritado. Eu passo o dia inteiro na rua, ralando, fechando negócios, garantindo que não falte nada nesta casa. Eu coloco a comida na mesa, pago as contas, o plano de saúde da minha mãe, a escola da Isabela. A última coisa que eu preciso quando chego em casa é me preocupar com esses problemas menores. Resolva-se com ela. Aquelas palavras, problemas, menores, caíram sobre Laura como pedras. Toda a sua exaustão, toda a sua dedicação, todo o seu sacrifício diário, reduzido a um problema menor. As lágrimas que ela segurou o dia inteiro ameaçaram transbordar. Ela se lembrou do Gustavo do namoro, o homem que lhe trazia flores, que escrevia bilhetes, que a olhava como se ela fosse a única mulher no mundo. Aquele homem havia desaparecido logo após o sim no altar. Depois que Isabela nasceu, a distância entre eles se tornou um abismo. Seu corpo mudou. As curvas se tornaram mais suaves. As marcas da maternidade contavam uma história que ele parecia não querer mais ler. Os carinhos se tornaram raros, mecânicos. Às vezes, ela se sentia mais como uma funcionária bem qualificada para o cargo de esposa e dona de casa do que como a mulher que ele amava. Ela ficou quieta. Discutir não adiantaria. Gustavo já havia se virado para o outro lado, dando o assunto por encerrado. Laura se deitou, mantendo uma distância segura dele, e fitou o teto. O peso do silêncio no quarto era esmagador. Ela estava cansada, mas não era apenas um cansaço físico. Era um cansaço da alma, um esgotamento de ser invisível, de não ser valorizada, de amar por dois e de lutar sozinha. Ela estava no limite e sentia, com uma clareza assustadora, que algo estava prestes a se quebrar. E não seria a porta, nem um prato, nem um copo. Seria ela. A manhã seguinte nasceu com a mesma
indiferença da anterior. A discussão silenciosa da noite passada ainda pairava no ar do quarto. Uma névoa densa e fria que nem a luz do dia conseguia dissipar. Gustavo se moveu pela casa como um fantasma apressado, engolindo o café que Laura havia preparado e mal, olhando para ela. Ele estava atrasado. Não se esqueça dos documentos da imobiliária, Gustavo. Você disse que eram importantes. Laura lembrou, a voz neutra, desprovida de qualquer calor. Falar sobre coisas práticas era mais fácil do que encarar o abismo que se abrira entre eles. Eu sei. Estão na minha pasta, ele respondeu já com a mão na maçaneta. Deu um beijo estalado no ar na direção de Isabela, que brincava no tapete da sala, e saiu. A porta se fechou com um clique definitivo, deixando para trás o cheiro de seu perfume caro e um silêncio pesado. Laura começou sua rotina, o corpo se movendo no piloto automático. Enquanto limpava os restos do café da manhã da mesa, seu olhar caiu sobre uma pasta de plástico azul, esquecida ao lado do açucareiro. O logotipo da imobiliária de Gustavo estava estampado em letras douradas na capa. O coração dela afundou. Eram os documentos importantes que ele não podia esquecer. Ela pegou o celular e discou o número dele. 1, 2, 3 vezes. Todas as chamadas caíram direto na caixa postal. Ele devia estar em uma reunião ou já no trânsito, com o celular no silencioso. A mente de Laura trabalhou rápido. Ela sabia, por ouvi-lo reclamar ao telefone, que a assinatura daqueles papéis hoje era crucial para fechar um grande negócio. Se ele perdesse o prazo, perderia a comissão. Uma comissão que pagaria as contas do próximo mês. Com um suspiro de resignação, ela tomou uma decisão. Olhou para a sogra que a observava da sua cadeira. Dona Maria, preciso sair por um instante. Gustavo esqueceu uns papéis importantíssimos. A senhora pode ficar de olho na Isabela por meia hora? Maria apenas deu de ombros. Faça o que quiser. A responsabilidade é sua. Laura trocou de roupa às pressas, vestindo uma calça jeans simples e uma blusa de algodão. Colocou os documentos em sua bolsa, deu um beijo em Isabela, prometendo voltar logo, e saiu. O ponto de ônibus não era longe, mas cada passo parecia um esforço. Ela não estava apenas levando papéis, estava, mais uma vez, consertando um erro dele, garantindo o bem-estar da família enquanto ele construía sua carreira. Durante o trajeto, sacolejando no assento desconfortável, ela olhou para a paisagem urbana de prédios e trânsito. Sentia-se como uma peça invisível na engrenagem da vida de Gustavo, uma peça que só era notada quando quebrava ou quando precisava ser usada para um reparo de emergência. O prédio da imobiliária era imponente, uma torre de vidro e aço que parecia tocar o céu, um universo completamente diferente do seu apartamento e da sua rotina de limpeza. Laura se sentiu pequena e inadequada ao entrar no lobby luxuoso, com seu piso de mármore polido e o ar-condicionado gelado. Ela se aproximou do balcão da recepção, onde uma moça de aparência impecável e sorriso profissional a atendeu. Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia. Eu gostaria de entregar uns documentos para o Gustavo Almeida. Ele esqueceu em casa, disse Laura, colocando a pasta azul sobre o balcão. A recepcionista olhou para a pasta e depois para Laura com uma expressão de curiosidade. Claro. E qual o seu nome, por favor? Para que eu possa anunciá-la. Laura. Sou a esposa dele. A frase, que deveria ser uma simples afirmação, provocou uma reação inesperada. O sorriso profissional da recepcionista vacilou. Ela ficou pensativa por alguns instantes, os dedos parados sobre o teclado. Inclinou a cabeça levemente, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Esposa? Repetiu ela, a voz baixa. Desculpe a minha indiscrição, mas eu não sabia que o Gustavo havia se casado novamente. Laura franziu a testa. O chão pareceu se mover sob seus pés. Como assim, casado novamente? A recepcionista pareceu perceber que havia tocado em um terreno perigoso. Seu rosto ficou corado. Ah, me perdoe. Deve ser um mal-entendido. É que... Bem, o que o Sr. Almeida nos conta é que ele é viúvo. Viúvo. A palavra ecoou na mente de Laura, desprovida de qualquer sentido. Viúvo? Como ela poderia ser a viúva
De um marido vivo? Uma onda de frio percorreu sua espinha, seguida por um calor que subiu até seu rosto. Ela estava ali, em carne e osso, a prova viva de que aquilo era uma mentira absurda. Por um momento, ela pensou que era uma brincadeira, de mau gosto, um engano colossal. Deve haver algum engano, Laura conseguiu dizer, a voz falhando. Com certeza, me desculpe. A recepcionista disse apressadamente, visivelmente desconfortável. Olha, a sala dele é no final daquele corredor, a terceira porta à direita. Pode ir em frente e entregar a ele pessoalmente. Acho que é melhor. Laura apenas assentiu, pegando a pasta de volta. Suas mãos tremiam. Cada passo que ela dava pelo corredor acarpetado parecia mais pesado que o anterior. Uma raiva fria e cortante começava a crescer em seu peito, substituindo o choque inicial. Viúvo. A palavra martelava em sua cabeça. No meio do caminho, um homem de terno que saía de uma das salas sorriu para ela. Posso ajudá-la? Estou procurando o Gustavo Almeida. Vim trazer uns documentos para ele. Sou a esposa dele. Ela forçou a última palavra a sair, testando-a no ar. A expressão do homem mudou de amigável para confusa. Ué, mas o Gustavo não era viúvo? A confirmação a atingiu como um soco no estômago. Não era um mal-entendido. Era uma mentira. Uma mentira deliberada, contada por seu marido a todos com quem ele trabalhava. A raiva fria se transformou em uma fúria incandescente. Ela chegou à porta indicada e ouviu vozes e risadas masculinas lá dentro. Sem bater, ela girou a maçaneta e entrou. Gustavo estava de costas para a porta, rindo de algo que um dos 3 homens sentados à sua frente havia dito. A sala era espaçosa, com uma vista panorâmica da cidade. Ao som da porta se abrindo, todos se viraram. O sorriso de Gustavo congelou em seu rosto quando a viu. Laura caminhou até ele, o rosto uma máscara de fúria contida. Ela estendeu a pasta azul. Você esqueceu os documentos, marido. A palavra marido foi dita com um tom seco e carregado de sarcasmo, quase um insulto. Os outros 3 homens arregalaram os olhos, olhando de Laura para Gustavo, a confusão estampada em seus rostos. Gustavo se levantou sem graça, o rosto pálido. Ele pegou a pasta da mão dela sem conseguir encará-la nos olhos. Ah, obrigado. Foi tudo o que conseguiu murmurar. Laura não disse mais nada. Apenas se virou e caminhou para fora da sala. Mas, em um impulso, ela não fechou a porta completamente, deixando uma fresta. Ficou ali, escondida, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, precisando ouvir o que viria a seguir. Houve um momento de silêncio constrangedor na sala. Então a voz de um dos homens quebrou a tensão. Gustavo, que história é essa? Você não era viúvo? A resposta de Gustavo veio rápida, confiante, com uma arrogância que fez o estômago de Laura revirar. Ele riu, um som forçado e presunçoso. Eu sou viúvo, claro. É que essa aí... Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras mais depreciativas. Saiu comigo algumas vezes e já acha que é minha esposa. Sabe como é, né? Ela se encantou pelo meu charme. Mas eu não quero nada sério com ela. É uma coitada um pouco desequilibrada. O mundo de Laura desabou. Cada palavra foi uma facada. Ele não apenas a matou simbolicamente para seus colegas, ele a pintou como uma mulher patética, uma louca iludida. Uma onda de humilhação e ódio a inundou com uma força avassaladora. Seu primeiro instinto foi chutar a porta, entrar naquela sala e gritar a verdade na cara de todos. Desmascará-lo, humilhá-lo como ele a humilhou, destruir aquela farsa e aquela carreira construída sobre a anulação dela. Mas, no auge da sua fúria, uma imagem surgiu em sua mente. O rosto sorridente de Isabela. Se ela fizesse um escândalo, Gustavo poderia ser demitido. O homem que a sustentava, que pagava a escola de sua filha, seria prejudicado. Naquele instante, o amor por sua filha foi a única coisa que a impediu de ruir. Isabela precisava do pai empregado. Isabela precisava de estabilidade. Com um esforço sobre-humano, Laura se afastou da porta. Ela caminhou de volta pelo corredor, passando pelas mesmas pessoas, pelo mesmo mármore frio, mas agora ela era outra pessoa. A mulher que entrou naquele prédio não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher traída da forma mais profunda,
com os olhos vermelhos, ardendo não de lágrimas, mas de uma raiva pura e devastadora que prometia queimar tudo pela frente. A viagem de volta para casa foi uma tortura silenciosa. O mesmo ônibus, as mesmas ruas, o mesmo mundo que Laura havia atravessado menos de 2 horas antes, agora parecia distorcido, como uma pintura vista através de um vidro rachado. A humilhação e a raiva eram uma bile amarga em sua garganta. Ela não via os prédios ou as pessoas. Via apenas o sorriso arrogante de Gustavo e ouvia o eco de suas palavras. É uma coitada, um pouco desequilibrada, viúvo. Ele a havia enterrado viva para facilitar sua vida social, para se apresentar como um homem livre e trágico, digno de pena e talvez de novos romances. Ela era um fardo, um segredo vergonhoso. Quando finalmente chegou ao seu andar, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu encaixar a chave na fechadura. Assim que entrou, a raiva que ela vinha sufocando desde o escritório explodiu. Ela bateu a porta do apartamento com uma força que fez os quadros na parede tremerem. O som ecoou pelo silêncio da casa como um trovão. Imediatamente, a voz de Maria veio da sala, afiada como sempre. Quebrou a porta? Ótimo. Espero que tenha guardado dinheiro para o conserto, já que você não trabalha para pagar por nada aqui. A fúria de Laura, antes direcionada apenas a Gustavo, virou-se para a figura sentada na cadeira de rodas. Ela caminhou a passos largos até a sala, o peito subindo e descendo rapidamente. Eu não trabalho. Ela cuspiu as palavras, a voz rouca, de emoção. Eu trabalho mais do que qualquer pessoa nesta casa. Eu acordo antes do sol nascer e durmo depois que todos já estão roncando. Esta casa não se limpa sozinha, a comida não aparece na mesa por mágica e as suas fraldas não se trocam sozinhas. Maria soltou uma risada curta e debochada, um som que fez o sangue de Laura ferver. Não me faça rir, garota. Isso não é trabalho, é sua obrigação. Você não coloca 1 centavo aqui dentro. Este apartamento é meu, comprado com o meu dinheiro e o do meu falecido marido. A comida vem do salário do meu filho e da minha aposentadoria. Você não deveria estar tão estressada. Sua vida é fácil. Estresse é para quem, como o Gustavo, passa o dia todo na rua, ganhando o pão. Desesperada por fazer alguém entender a dimensão da sua dor, por encontrar um pingo de solidariedade, Laura jogou sua última carta. Uma vida fácil? Você quer saber como o seu filho perfeito me trata? Ele tem vergonha de mim. Vergonha. Eu acabei de voltar do escritório dele. Sabe o que ele diz para os colegas de trabalho? Ele diz que é viúvo. Ziuvu, ele me matou para todos que ele conhece. Ela esperava choque, indignação, talvez até uma palavra de conforto. Em vez disso, o rosto de Maria se contorceu em um sorriso lento e satisfeito. E então, ela riu. Não uma risada de deboche, mas uma risada genuína, como se tivesse ouvido a melhor das piadas. Aquela risada quebrou a última barragem de autocontrole de Laura. Anos de engolir insultos, de servir em silêncio, de ser humilhada, vieram à tona em uma erupção vulcânica. Por quê? Gritou Laura, as lágrimas finalmente escorrendo livres por seu rosto, lágrimas de raiva e de uma dor incompreensível. Por que você sempre me odiou tanto? O que eu te fiz? Desde o primeiro dia eu cuido de você, te dou banho, te alimento, te levo aos médicos, aguento suas grosserias e nunca te desrespeitei. Ter parado nessa cadeira de rodas não foi minha culpa, Maria, e não te dá o direito de me tratar como um lixo, de ser tão maldosa e cruel comigo. A afronta, o uso do seu primeiro nome, a menção direta à sua deficiência, apagou o sorriso do rosto de Maria. Seus olhos se estreitaram, e o ódio que ela nutria por Laura se manifestou em sua forma mais pura e venenosa. Bem feito, sibilou Maria, a voz carregada de veneno. Bem feito, meu filho, ter vergonha de você. Você acha que eu não vejo? Você se tornou uma mulher relaxada, amarga. Olha para você. Você é uma inútil, uma completa inútil que só serve para esfregar o chão. Ele merece coisa melhor. Inútil. A palavra a atingiu com a força de um golpe físico. Ela olhou para a mulher na cadeira de rodas, para a mãe do homem que a havia traído, e pela primeira vez ela não viu uma idosa doente. Viu apenas ódio,
Um ódio tão profundo e irracional que não havia nada que ela pudesse fazer ou dizer para combatê-lo. E naquele instante, a raiva de Laura se dissipou. Em seu lugar surgiu uma calma assustadora, uma clareza gelada. A luta tinha acabado. Não havia mais pelo que lutar naquela casa. Ela não tinha um marido, tinha um carrasco. Não tinha uma sogra, tinha uma inimiga. Ela olhou para Maria, o rosto, agora sereno, e não respondeu mais nada. Deu as costas e caminhou em direção ao seu quarto, ignorando os insultos que Maria continuava a gritar. Dentro do quarto, ela fechou a porta e se encostou nela. Respirou fundo. O choro havia parado. A dor havia se transformado em determinação. Ela não podia mais viver aquela vida. Não era uma vida, era uma sentença. Ela olhou ao redor, para a cama que não compartilhava mais, para as paredes que a sufocavam e soube o que tinha que fazer. Laura foi até o quarto de Isabela. A menina brincava com suas bonecas, alheia à guerra que acontecia na sala. Laura se ajoelhou ao seu lado, o rosto suavizando-se instantaneamente. "Meu amor", disse ela, a voz calma e doce. "O que você acha de a gente fazer uma viagem? Só eu e você. Uma aventura." Os olhos de Isabela brilharam. "Uma viagem, mamãe? De verdade? Para onde?" "É uma surpresa", disse Laura, forçando um sorriso. "Mas precisamos ser rápidas e silenciosas, como espiãs. Você me ajuda a fazer uma malinha?" A menina, animada com o jogo, concordou com a cabeça. Juntas, elas colocaram em uma pequena mochila algumas roupas de Isabela, seu ursinho de pelúcia favorito e 2 livros de histórias. Laura pegou sua bolsa, colocou dentro a carteira com o pouco dinheiro que tinha e seus documentos. Não olhou para trás. Não pegou nenhuma de suas próprias roupas, nenhuma foto, nada que aprendesse aquele lugar. De mãos dadas com a filha, ela saiu do quarto, passou pela sala sem olhar para Maria e apertou o botão do elevador. Quando as portas de metal se fecharam, cortando a última visão daquele apartamento, Laura sentiu como se pudesse respirar pela primeira vez em 5 anos. Pegaram um ônibus que ia para o bairro antigo onde ela crescera. A casa de seus pais, falecidos há alguns anos, estava lá fechada, quase abandonada. Ela raramente tinha tempo ou energia para ir até lá cuidar do lugar. Enquanto caminhava pela rua familiar, sentiu uma onda de gratidão por nunca ter conseguido alugá-la ou vendê-la. Se não fosse por aquele refúgio empoeirado, ela não teria para onde ir. Horas mais tarde, no apartamento silencioso, Maria começou a sentir sede. Depois sentiu a bexiga apertar. "Laura", gritou ela, "venha trocar meu penico." Nenhuma resposta. "Laura, você está surda? Estou te chamando." Apenas o silêncio. Foi então que ela percebeu. O silêncio era absoluto. Não havia o som da televisão no quarto da neta, nem o barulho de água na cozinha. Estava sozinha. O pânico começou a se instalar. Ela manobrou a cadeira até o telefone e ligou para o filho, a voz tremendo de raiva e um medo recém-descoberto. Gustavo, aquela sua mulher imprestável, sumiu. Ela pegou a menina e simplesmente foi embora. Gustavo, irritado por ser interrompido no trabalho, ligou para o celular de Laura. A chamada foi direto para a caixa postal. Ele ligou de novo, e de novo. Mas Laura já havia desligado o aparelho. Ela havia se desconectado do mundo deles. Para sempre. A primeira noite na casa de seus pais foi estranha e libertadora. O ar era pesado com o cheiro de poeira e de tempo parado. Para Isabela, era uma grande aventura, explorar os cômodos cobertos por lençóis brancos como se fossem castelos, de fantasmas. Para Laura, era um reencontro com quem ela era antes de Gustavo, antes de Maria, antes de se tornar uma sombra em sua própria vida. Enquanto Isabela dormia profundamente no quarto que um dia fora seu, embalada pelo cansaço da viagem, Laura começou a trabalhar. Não com a resignação de antes, mas com um propósito febril. Ela abriu as janelas, deixando o ar fresco da noite varrer para fora anos de estagnação. Com um balde de água e panos velhos que encontrou no armário, ela limpou o chão, a poeira se misturando com suas lágrimas silenciosas. Cada móvel que ela descobria, cada objeto que ela limpava, era como desenterrar uma parte de si mesma. Aquele era o seu lugar,
um lugar que não lhe podia ser tirado. No dia seguinte, com a casa minimamente habitável, Laura deu o primeiro passo para sua independência. Sentada em uma mesa de cozinha antiga, usando o plano de dados limitado de seu celular, ela começou a procurar emprego. A tela pequena era um portal para um mundo que ela temia e desejava. Seus dedos, mais acostumados a esponjas e facas, agora digitavam e-mails, anexavam um currículo antigo e desatualizado. Disponibilidade imediata. Qualquer cargo. Disposta a aprender. Cada enviar era um ato de fé. O som de um carro de luxo freando bruscamente em frente à casa a fez estremecer. Ela olhou pela janela e viu o sedã de Gustavo. O coração dela disparou, mas ela respirou fundo, endireitou as costas e esperou. As batidas na porta foram fortes, agressivas. Ela abriu a porta. Gustavo estava parado ali, o rosto vermelho de raiva, o terno caro parecendo deslocado em meio à simplicidade da rua. Mas que palhaçada é essa, Laura? Ele disse a voz alta. Que besteira é essa de sair de casa e se esconder nesse fim de mundo? Você enlouqueceu de vez? Eu não estou escondida, Gustavo. E não é besteira, respondeu ela, a voz surpreendentemente calma e firme. Eu não aguentava mais. Não aguentava mais ser humilhada por você e pela sua mãe. Humilhada? Deixa de drama, ele zombou. Você tem um teto, comida, uma vida confortável. Agora chega de besteira e volte para casa. Agora. Não. A palavra simples e definitiva pareceu desnorteá-lo. Ele esperava choro, súplicas, negociação, não uma recusa categórica. Não, ele repetiu incrédulo. Laura, não seja ridícula. Você não sobrevive um mês sem o meu dinheiro. Vai fazer o quê? Vai viver de quê? Um pequeno sorriso tocou os lábios de Laura. Um sorriso que o irritou profundamente. Sabe que é engraçado? Eu acho a mesma coisa de você. Não sei como você vai sobreviver um mês sem mim. A raiva de Gustavo explodiu. É por isso, é por essa sua arrogância, por esse seu jeito que eu tenho vergonha de apresentar você para as pessoas. Você não entende o seu lugar. A acusação a atingiu. Doeu como um ferro em brasa em uma ferida aberta. Mas ela não lhe daria a satisfação de vê-la desmoronar. Manteve o rosto estático, os olhos fixos nos dele. Uma fortaleza de dignidade, recém-construída. Ela não era mais a mulher que chorava no quarto. Percebendo que seus insultos não a abalavam mais, Gustavo decidiu atacar onde sabia que doeria mais. Seu olhar se tornou frio e calculista. Ele olhou por cima do ombro dela, para dentro da casa, onde Isabela podia ser ouvida brincando. Tudo bem. Se você quer ficar aqui e brincar de ser independente, fique. Mas a Isabela vem comigo, ele decretou. Eu sou o pai. Eu tenho direito. E eu tenho condições de cuidar dela, não você. Ela fica comigo. O mundo de Laura balançou. O ar lhe faltou. Por um instante, o pânico a dominou. Um medo gelado que ameaçou quebrar sua armadura. Ele levaria seu sol, sua única razão de viver. Ela tremeu. Uma reação involuntária que não passou despercebida por ele, que sorriu vitorioso. Mas então, algo mudou dentro dela. Uma intuição, uma aposta desesperada baseada em 5 anos de observação. Ela conhecia a preguiça dele, seu egoísmo, sua total incapacidade de lidar com as pequenas coisas. Ela o olhou nos olhos e, para o completo espanto de Gustavo, ela sorriu. Tudo bem, Gustavo, disse ela, a voz suave. Pode levar nossa filha. Ele a encarou, a Vitória se desfazendo em confusão. O quê? Eu disse que você pode levar a Isabela. Você é o pai, tem todo o direito. Vá em frente. Laura sabia que estava jogando o jogo mais perigoso de sua vida. Cada fibra de seu ser gritava para ela se agarrar à filha e nunca mais soltá-la. Mas ela sabia que Gustavo não aguentaria. Ele não sabia fazer um rabo de cavalo. Não sabia qual era o remédio para a febre. Não tinha paciência para ler a mesma história 5 vezes seguidas. Cuidar de Isabela e de sua mãe ao mesmo tempo o destruiria. Desconcertado pela resposta dela, mas orgulhoso demais para recuar, Gustavo entrou na casa. Ele foi até o quarto, pegou Isabela, que já estava sonolenta, e começou a chorar por ser tirada de perto da mãe, e a levou nos braços em direção ao carro.
No momento em que o carro de Gustavo dobrou a esquina e desapareceu, as pernas de Laura cederam. Ela se apoiou na porta e finalmente chorou. Um choro convulsivo, doloroso, o choro de uma mãe que acabara de entregar seu tesouro mais precioso nas mãos do inimigo. Mas durou pouco. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, o rosto marcado pela dor, mas os olhos brilhando com uma nova determinação. Ela não podia fraquejar. Precisava ser forte. Precisava ser independente. Pelo seu bem e para poder receber sua filha de volta em um lar seguro. Os dias que se seguiram foram um borrão de ansiedade e ação. Cada hora sem Isabela era uma eternidade, mas ela usou essa dor como combustível. Passou os dias enviando e-mails, batendo de porta em porta, procurando qualquer oportunidade. A resposta veio de onde ela menos esperava. Um asilo para idosos no bairro vizinho. O cargo era de faxineira. Laura aceitou na hora. O salário era baixo, o trabalho era pesado, mas era dela. Era a sua dignidade. E algo curioso aconteceu. Enquanto limpava os quartos e corredores, ela observava as cuidadoras. Ela via como elas lidavam com os idosos, muitas vezes com uma impaciência que a incomodava. Laura, temperada por anos de serviço a Maria, sabia exatamente o que fazer. Ela sabia como acalmar um idoso agitado, como ter paciência para dar comida na boca, como conversar e ouvir suas histórias. Sua dedicação não passou despercebida. 2 semanas depois, quando uma das cuidadoras pediu demissão, a supervisora a chamou. "Laura", disse a mulher, "eu tenho te observado. Você tem um jeito com eles. Um jeito que não se ensina. O que você acha de tentar o cargo de cuidadora?" Laura sentiu o coração se encher de uma alegria que não sentia há anos. Os anos de experiência com Maria, os anos em que se sentiu uma inútil, haviam se transformado em sua maior qualidade. Ela tinha um valor. E pela primeira vez, alguém conseguia enxergá-lo. Enquanto a vida de Laura encontrava um novo e digno eixo, o mundo de Gustavo girava fora de controle. O homem, que saía de casa impecável, com a mente focada em negócios e comissões, agora era um funil de estresse e caos. Sua vitória em levar Isabela se transformara rapidamente em uma amarga maldição. A rotina, que ele nunca sequer notara quando Laura a executava, agora o esmagava com o peso de 1000 obrigações. O despertador tocava antes das 5 da manhã. Não era mais para sair na frente no trânsito, mas para tentar desajeitadamente preparar o café e a mamadeira de Isabela antes que ela acordasse chorando de fome. Mal terminava de lidar com a filha e os gritos vinham do quarto da mãe. "Gustavo, meus lençóis, você não trocou meus lençóis ontem. Gustavo, venha me tirar da cama, minhas costas estão doendo. A Laura não me deixava tanto tempo deitada. Gustavo, a casa está imunda. Você não tem vergonha de viver nesse chiqueiro?" Ele corria de um lado para o outro, um homem em pânico em seu próprio lar. Tentava dar banho em Isabela, que se debatia e chorava, sentindo falta da paciência da mãe. Tentava limpar a sujeira da mãe, sentindo o estômago revirar a cada vez que precisava esvaziar o penico. A comida que ele preparava era um desastre. Ou queimava, ou ficava sem sal. Isabela mal comia, choramingando por comida da mamãe. No trabalho, sua performance despencou. Ele chegava atrasado, com manchas de comida no terno e olheiras profundas. Precisava sair mais cedo, cancelando visitas importantes para buscar a filha na creche que arranjara às pressas ou para levar a mãe a uma consulta. Sua mente, antes afiada para os negócios, estava sempre dividida, pensando na lista de tarefas que o esperava em casa. Aquele mundo onde ele era o charmoso viúvo bem-sucedido estava ruindo, revelando o homem sobrecarregado e incompetente que ele realmente era sem Laura. Desesperado, ele pensou em contratar ajuda. Passou uma noite, depois de finalmente conseguir fazer a filha e a mãe dormirem, pesquisando na internet. Babá em tempo integral, diarista 3 vezes por semana, cuidadora de idosos. Ao somar os valores, seu queixo caiu. O custo para substituir as funções que Laura desempenhava de graça era quase o valor do seu salário base. Sua renda vinha principalmente de comissões, que haviam despencado. Pela primeira vez, ele viu o trabalho de Laura não como uma
obrigação, mas como um pilar financeiro invisível que sustentava todo o seu estilo de vida. Contratar ajuda não era uma opção. Simplesmente não cabia em seu orçamento. Seu orgulho, no entanto, era uma fortaleza. Admitir para Laura que ele não conseguia, que precisava dela, era uma humilhação que ele não estava disposto a enfrentar. Era mais fácil viver no inferno do que pedir perdão. A situação chegou ao seu ponto mais crítico em uma quinta-feira particularmente quente. Maria tinha uma consulta médica importante e a ambulância do plano de saúde, que a transportava, já havia sido agendada. Gustavo tinha uma reunião com investidores que ele não podia perder. Não havia ninguém com quem deixar Isabela. A solução que encontrou foi um ato de puro desespero. Colocou Isabela, que adormeceu durante o trajeto, na cadeirinha no banco, de trás de seu carro. Estacionou na garagem do prédio comercial, em uma vaga mais afastada. O sol lá fora estava forte, mas ali na sombra do subsolo parecia mais ameno. É rápido, ele disse a si mesmo, o coração acelerado. A reunião dura no máximo meia hora. Volto aqui, pego ela e a levo para casa. Ela nem vai acordar. Ele trancou o carro, mas deixou a janela do lado de Isabela com uma fresta de 2 dedos aberta para o ar circular. Um ato de consciência que mal aliviava a culpa que sentia. Mas a reunião não durou meia hora. Durou 1 hora, depois 2. Os investidores estavam interessados. Gustavo, de volta ao seu elemento, se empolgou. A adrenalina do negócio, a sensação de poder e competência, o fizeram esquecer completamente o mundo fora daquela sala de reuniões. A imagem de sua filha dormindo no carro foi soterrada por planilhas, propostas e apertos de mão. Foi apenas às 2 da tarde que o caos irrompeu. Um segurança do prédio entrou correndo no escritório, o rosto pálido e suado. Senhor Almeida, tem uma menina chorando dentro do seu carro na garagem? Ela não parece bem. O sangue de Gustavo gelou. A realidade o atingiu com a força de um trem. Ele correu, empurrando pessoas para fora do caminho, o coração martelando na garganta. Ao chegar ao estacionamento, viu uma pequena multidão ao redor de seu carro. E lá dentro, o pesadelo. Isabela, o rosto vermelho e inchado, os cabelos grudados na testa de suor, chorava um choro fraco e desesperado. O sol havia mudado de posição, e um feixe de luz quente entrava exatamente pela janela traseira, transformando o carro em uma estufa. Ele destravou o carro e a arrancou de lá, abraçando seu corpo pequeno e mole. Ela estava fraca, desidratada. Os olhares das pessoas ao redor eram adagas de julgamento e desprezo. E então ele ouviu a sirene. A polícia do prédio havia sido chamada, e com eles, o procedimento padrão para aqueles casos, o conselho tutelar. Enquanto tentava acalmar a filha e a si mesmo, 2 policiais e uma assistente social o abordaram. As perguntas eram frias, protocolares, mas cada uma delas o marcava como um pai negligente e irresponsável. O senhor tinha ciência dos riscos de deixar uma criança trancada em um veículo? Há quanto tempo a menor estava no carro? Existe um histórico de negligência? A assistente social, uma mulher de olhar sério e impassível, informou-o com uma calma aterrorizante. Senhor Almeida, abriremos um procedimento para averiguar a situação da sua filha. Receberá visitas de nossa equipe em sua residência para garantir que ela vive em um ambiente seguro e saudável. Qualquer outro incidente, e podemos solicitar medidas protetivas, incluindo a perda temporária da guarda. Naquele momento, abraçado, com a sua filha trêmula, sob os olhares acusadores de estranhos e a ameaça fria da lei, todo o orgulho de Gustavo se desfez em pó. Ele não era um corretor de sucesso, não era um homem charmoso, não era nada. Era um fracasso. Um fracasso como pai, prestes a perder a única coisa que ainda o conectava a alguma humanidade. E ele sabia, com uma certeza absoluta e desesperadora, que havia apenas uma pessoa no mundo que poderia salvá-lo daquele desastre. E era a mesma pessoa que ele havia humilhado, traído e descartado. Naquele momento, esmagado pela vergonha e pelo pânico, Gustavo percebeu a verdade que seu orgulho havia negado por tanto tempo. Laura era o pilar. Não apenas uma peça, mas a estrutura inteira que sustentava a família, o lar e até mesmo sua carreira. Sem ela,
tudo havia desabado em ruínas. Com essa verdade amarga como sua única companheira, ele dirigiu até a casa dos pais de Laura. Não era mais o homem raivoso e arrogante que batera aquela porta dias antes. Era um suplicante, um homem derrotado. Cada metro percorrido era uma tortura, enquanto ensaiava em sua mente as palavras que usaria, tentando encontrar um tom que não revelasse o tamanho de seu desespero. Quando Laura abriu a porta, sua expressão era de uma calma glacial. Ela não parecia surpresa em vê-lo. Havia uma seriedade em seu olhar que dizia que ela já sabia o que ele queria e que não seria fácil para ele conseguir. "Laura", ele começou, a voz rouca, humilde, eu preciso te pedir perdão." Ele fez uma pausa, esperando uma reação que não veio. "Eu estava errado. Completamente errado. Você é o pilar desta família. Sem você, eu não consigo trabalhar, não consigo cuidar de nada. A casa está um caos." Laura o ouvia em silêncio, os braços cruzados. Sua calma era mais intimidante do que qualquer grito. "Eu sempre soube disso, Gustavo. E você também. Só não queria admitir." Ela o encarou por um longo momento. "Eu vou pensar se volto para casa, pensar." O desespero dele transbordou. "Laura, por favor, eu estou te implorando, faça isso. Faça isso pela Isabela, pelo bem da nossa filha." Ele se aproximou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. "Eu tenho medo, Laura. Medo de perder a guarda dela." A expressão de Laura mudou instantaneamente. A calma deu lugar a um alarme agudo. "Como assim perder a guarda da Isabela? O que você fez, Gustavo?" Ele desviou o olhar, a vergonha o consumindo. Eu cometi um erro estúpido." E então ele confessou tudo. A reunião, a decisão de deixá-la no carro, o tempo que passou, o segurança, a polícia. "O conselho tutelar está no meu pé agora. Vão fazer visitas, investigar. Se eles acharem que eu não sou um bom pai, eles podem tirá-la de mim." Meu Deus! A mão de Laura voou para a boca, um grito sufocado. A imagem de sua filha, sozinha, chorando em um carro quente, a aterrorizou. "Você é um irresponsável. Como pôde fazer uma coisa dessas com a nossa filha?" A fúria em sua voz era a de uma leoa protegendo sua cria. Por um momento, ela pensou em bater a porta na cara dele, em deixá-lo afundar no poço que ele mesmo cavou. Mas a ameaça de perder Isabela era real demais. Ela não podia arriscar. "Eu vou voltar", ela disse, a voz cortante como vidro. "Vou voltar unicamente pelo bem da Isabela, para garantir que ela fique segura. Mas escute bem, Gustavo. As coisas serão diferentes. Muito diferentes." Gustavo não gostou nem um pouco do tom dela. Um resquício de seu orgulho ferido o fez pensar, em reclamar, em dizer que ela não tinha o direito de impor condições. Mas então ele se lembrou do rosto da assistente social, da ameaça velada em suas palavras. Ele tinha muito a perder. Então, ficou em silêncio e apenas assentiu. Sua rendição era completa. A viagem de volta para o apartamento foi tensa e silenciosa. Ao chegar, quando Laura abriu a porta, o cheiro a atingiu primeiro. Uma mistura azeda de comida velha, lixo acumulado e mofo. E então, ela viu a cena. Ela ficou horrorizada. A palavra não era forte o suficiente para descrever o que via. Roupas sujas, meias, cuecas e brinquedos estavam espalhados por todo o chão da sala, como se um furacão tivesse passado por ali. Sobre a mesa de centro, pratos com restos de comida ressecada e caixas de pizza vazias. A poeira cobria todas as superfícies em uma camada grossa e cinzenta. A pia da cozinha era uma montanha de louças sujas com moscas zumbindo ao redor. Mas o pior de tudo, o golpe de misericórdia, foi o banheiro. Um banheiro de rodoviária depois de um feriado prolongado pareceria um centro cirúrgico em comparação. O chão estava pegajoso, o vaso sanitário manchado, o cesto de lixo transbordando, e um odor fétido e insuportável pairava no ar. "Meu Deus!" foi tudo o que Laura conseguiu dizer. A voz um sussurro de puro choque. Aquilo era o resultado de menos de 3 semanas sem ela. Ela respirou fundo, não para se acalmar, mas para se fortalecer. Ela tirou a bolsa do ombro,
Arregaçou as mangas e olhou para Gustavo, que estava parado na porta, envergonhado. Eu não vou limpar isso sozinha, ela declarou. Ela foi até a área de serviço, pegou uma vassoura e a estendeu para ele. Gustavo a encarou chocado. Ele, Gustavo Almeida, o corretor de sucesso, com uma vassoura na mão? Mas o olhar de Laura não deixava espaço para discussão. Com um suspiro de derrota, ele pegou o cabo de madeira. Ele aceitou não por vontade, mas porque precisava desesperadamente da ajuda dela. Passaram o dia inteiro limpando. Laura, como uma general em campo de batalha, dava as ordens. Gustavo, esfregue o chão do banheiro. Gustavo, lave aquela louça. Gustavo, tire o lixo. Ele obedecia, desajeitado e cada vez mais cansado. A cada músculo dolorido, sentindo o peso de anos de inércia. No final do dia, exaustos e suados, a casa finalmente parecia habitável novamente. Foi quando Laura viu Maria. Ela saiu do quarto, em sua cadeira de rodas, o cabelo desgrenhado, as roupas amassadas. Ela olhou para a casa limpa, depois para Laura. Seu rosto era uma máscara de seriedade e rancor. Ela não disse nada. Apenas deu meia volta e retornou para o quarto. O silêncio dela era a mais pura confissão de derrota. Laura se virou, procurando por Gustavo. Encontrou-o jogado no sofá, a boca aberta, dormindo profundamente, vencido pelo cansaço de um único dia de trabalho pesado. Ela o observou por um instante. O homem que um dia amara, agora reduzido àquela figura patética. E olha que isso foi apenas um dia comum na minha vida, ela pensou, com uma tristeza amarga. Um dia comum. E mesmo assim eu nunca fui valorizada. Nas semanas que se seguiram, uma nova e frágil normalidade se instalou no apartamento. Era uma paz armada, uma trégua mantida sob a mira invisível do conselho tutelar. Laura, fiel à sua palavra, estabeleceu as novas regras do jogo, e Gustavo, com o medo da lei ainda fresco em sua memória, obedeceu. A primeira regra era inegociável. Laura não largaria seu emprego no asilo. Eu não vou mais depender de você, Gustavo, nunca mais, ela dissera, e a finalidade em sua voz não deixou espaço para argumentos. Todas as manhãs, ela saía para trabalhar com uma sensação de orgulho que não tinha preço. Seu salário era modesto, mas era seu. Era o símbolo de sua autonomia. A segunda regra decorria da primeira. Os afazeres domésticos seriam repartidos. Se ambos trabalhavam, ambos sujariam e ambos limpariam. Gustavo, a contragosto, aprendeu a operar a máquina de lavar. Ele secava a louça enquanto Laura cozinhava. E nos fins de semana era sua a responsabilidade de aspirar a casa. Ele fazia tudo com uma expressão de mártir, suspirando dramaticamente, mas fazia. A terceira e mais espinhosa regra envolvia Maria. Laura continuaria a auxiliar a sogra com suas necessidades básicas, mas não seria mais sua cuidadora em tempo integral. Ela é sua mãe, Gustavo. Você precisa ajudar. A simples menção de ter que trocar o penico de Maria fazia o estômago de Gustavo se revirar, mas sob o olhar vigilante de Laura, ele cumpria seu dever, sempre com uma careta de nojo. Durante as visitas da assistente social, eles eram a família perfeita. Sorrisos, frases carinhosas, uma cooperação ensaiada. Isabela, feliz por ter a mãe de volta e o pai mais presente, era a prova viva de que o novo sistema estava funcionando. Maria, por sua vez, mantinha um silêncio sepulcral e ressentido. Ela não ousava desafiar Laura abertamente, mas seus olhos a seguiam com um ódio frio, esperando o momento certo para o contra-ataque. O momento chegou em uma tarde de terça-feira. A assistente social fez sua última visita, trazendo a notícia de que, dada a evidente melhora no ambiente familiar, o caso seria encerrado. Quando a porta se fechou atrás dela, a atmosfera na casa mudou instantaneamente. O alívio no rosto de Gustavo e Maria era palpável. Para Laura, no entanto, aquele clique da porta soou como o início do fim. A única coisa que os mantinha na linha havia acabado de ir embora, e ela estava certa. A mudança foi sutil no início. Gustavo começou a chegar mais tarde do trabalho, usando a desculpa de reuniões de última hora. As tarefas que lhe cabiam começaram a ser esquecidas. O lixo se acumulava, até que Laura, farta do cheiro, o levasse.
A pilha de louça voltava a crescer na pia. Maria, sentindo a mudança no equilíbrio de poder, saiu de seu silêncio. As indiretas começaram a ser disparadas como pequenas flechas envenenadas. Nossa, meu filho, você parece tão cansado. Essa casa exige tanto de você, ela dizia na frente de Laura. A comida hoje está um pouco sem gosto. Acho que foi feita com pressa. Laura sentia a antiga teia de aranha se formando ao seu redor novamente. Ela percebeu que estava, aos poucos, voltando a absorver todas as tarefas, a engolir os insultos velados. Ela não ia permitir, não de novo. Uma noite, ela esperou Gustavo chegar e o confrontou no quarto. Nós precisamos conversar. Tudo está voltando a ser como antes. Você parou de ajudar e sua mãe voltou a me tratar como lixo. Gustavo, que vinha guardando semanas de rancor por sua humilhação, explodiu. O medo havia passado e o velho orgulho estava de volta, mais forte do que nunca. Você quer saber a verdade, Laura? Eu cansei desse seu teatrinho de mulher independente. Ele esbravejou. Você fala do seu emprego como se fosse grande coisa. Sabe quanto você ganha? Uma miséria. Seu salário mal paga a conta de luz. Eu, por outro lado, ganho 10 vezes mais que você. Sou eu que sustento o luxo desta casa. Sou eu que coloco comida de verdade na mesa. Então, sim, eu mereço descansar mais. Eu sou o provedor aqui, e você parece ter se esquecido disso. Laura o encarou, não com raiva, mas com uma clareza dolorosa. O valor que eu tenho nesta casa não é medido em reais, Gustavo. Isso não é motivo para eu ser tratada como uma empregada. Eu sou sua esposa. Sou a mãe da sua filha. Sou sócia nesta família. Não uma funcionária que você pode humilhar porque ganha mais. Não quero discutir, ele disse, cortando-a. Pegou sua toalha e foi para o banheiro batendo a porta. Do corredor, Maria, que havia escutado toda a discussão, soltou uma risada baixa e vitoriosa, quando Gustavo saiu. Laura saiu do quarto e a encarou. Você fez por merecer, disse Maria, a voz cheia de desprezo. Seu ego subiu quando você conseguiu aquele emprego de 5ª categoria e você não percebeu o seu lugar. Deixa eu te lembrar qual é. Este apartamento é meu. O dinheiro que nos sustenta vem da minha aposentadoria e principalmente do bolso do meu filho. Você não contribui com nada de valor. Você é uma simples empregada, Laura. Uma empregada que teve a audácia de pensar que podia dar ordens. As palavras de Maria não a feriram como antes. Elas apenas confirmaram o que Laura já sabia. Aquele lugar não tinha conserto. Aquelas pessoas não tinham conserto. Não, Maria. Eu não sou, disse Laura, a voz firme mas cansada. Eu sempre ajudei em casa, sempre cuidei de tudo e de todos, mas nunca fui valorizada. Sempre fui tratada apenas como uma empregada. Eu dei a vocês uma segunda chance. Eu tentei construir uma parceria. Mas vocês não querem uma parceira. Vocês querem uma serviçal. Ela se virou sem esperar resposta. Desta vez não havia raiva, não havia lágrimas. Havia apenas a paz sombria da aceitação. Ela foi até o quarto de Isabela e a pegou no colo, com cuidado. A menina resmungou sonolenta. Laura começou a fazer suas malas, desta vez com calma. Pegou suas roupas, seus poucos pertences, os documentos do emprego. Pegou a mochila de Isabela. Ela não estava mais fugindo. Estava partindo. Quando passou pela sala com as malas na mão e a filha no colo, Gustavo saía do banho. Ele a viu e parou. O que você está fazendo? Estou indo embora, Gustavo, desta vez para sempre. Vocês venceram, disse ela sem ironia. Podem procurar outra empregada. E com Isabela segura em seus braços, Laura abriu a porta e saiu, fechando-a, suavemente atrás de si, para nunca mais voltar. Quando Gustavo ouviu a porta se fechar suavemente, uma onda de alívio o percorreu. Ele não correu atrás dela. Não gritou. Apenas ficou parado na sala, ouvindo o silêncio que se instalava. É melhor assim, disse ele para si mesmo, a frase soando como uma justificativa para seu próprio fracasso. Eu não aguentava mais o drama dela, as exigências. Naquele momento, ele convenceu a si mesmo de que a partida de Laura era uma libertação, não só dela, mas também da responsabilidade de ter Isabela em tempo integral, um fardo que ele se provara incapaz de carregar. Ele estava livre.
Enquanto isso, Laura vivia uma liberdade de natureza completamente diferente. Ao fechar a porta da pequena casa de seus pais, agora seu lar definitivo, ela sentiu o peso do mundo sair de seus ombros. A rotina que se seguiu era de fato pesada. Acordava às 5h30, preparava o café e o almoço de Isabela, deixava a filha na escola e corria para o asilo. Trabalhava por 8 horas, cuidando dos idosos com uma gentileza que era sua marca registrada, e depois corria de volta para buscar Isabela. As noites eram uma maratona de dar banho, preparar o jantar, ajudar com os deveres da escola, ler histórias e, finalmente, quando a casa silenciava, arrumar tudo para o dia seguinte. Ela caía na cama exausta, os músculos doendo, mas era um cansaço bom. Um cansaço que vinha do esforço para construir sua própria vida. Não havia mais a tensão de andar em ovos, o medo de uma crítica cortante, a amargura de não ser vista. As refeições com Isabela eram cheias de risadas. Os fins de semana, embora simples, eram preenchidos com passeios no parque e idas à sorveteria. Era uma vida modesta, por vezes difícil, mas era real. E o mais importante, era pacífica. Era infinitamente melhor do que viver na gaiola dourada e hostil, que era o apartamento de seu ex-marido. Gustavo, por outro lado, mergulhou de cabeça em sua recém-adquirida vida de solteiro. As noites que antes eram preenchidas com as reclamações da mãe e o choro da filha, agora eram preenchidas com o som de música alta em bares da moda e as risadas de mulheres que ele mal conhecia. Ele voltava para casa de madrugada, o cheiro de álcool e perfume feminino impregnado em suas roupas. Deixava um prato de comida requentada no micro-ondas para a mãe e saía, sem se preocupar com mais nada. Essa nova rotina, no entanto, desagradava profundamente a Maria. A casa que Gustavo mal se dava ao trabalho de limpar voltava a acumular sujeira. As roupas de cama dela demoravam a ser trocadas. Às vezes passava horas sozinha, olhando para a televisão, sentindo-se uma prisioneira em seu próprio lar, completamente deixada ao léu. Ela não queria admitir, nem para si mesma, mas a verdade a assombrava nos longos silêncios da tarde. Laura cuidava dela. Cuidava muito bem dela. Com Laura, ela nunca se sentiu abandonada, apenas irritada. Agora, ela sentia o abandono em sua forma mais pura, e era um sentimento terrível. A situação piorou quando, em uma noite de sexta-feira, Gustavo chegou com uma mulher a tiracolo. Era mais jovem, usava roupas justas e tinha um sorriso que não alcançava os olhos. "Mãe, esta é a Jéssica", disse Gustavo, de forma casual. "Ela vai ficar uns dias com a gente." E foi só. Nenhuma outra explicação. Maria sentiu uma pontada de repulsa. Mas seu orgulho a impediu de reclamar na frente da estranha. A convivência, no entanto, foi um desastre imediato. Maria, acostumada a ser o centro das atenções e a ter suas vontades atendidas, não encontrou em Jéssica a menor disposição para servi-la. A verdade é que Maria não era flor que se cheirasse, mas Jéssica também não era. Era um espelho do egoísmo de Gustavo. No dia seguinte, Maria estava com sede. "Moça", disse ela para Jéssica, que estava deitada no sofá, mexendo no celular. "Pegue um copo de água para mim, por favor." Jéssica nem tirou os olhos da tela. "A cozinha fica logo ali. Pode pedir para o Gustavo quando ele voltar." Maria ficou boquiaberta. "Mas eu estou com sede agora." Jéssica finalmente a olhou com um tédio evidente. "Olha, senhora, com todo o respeito, eu sou a namorada do Gustavo, não sua empregada. Meu acordo é com ele, não com a senhora." A humilhação foi imensa. Até mesmo pedir para que a ajudasse a se mover da cadeira para a poltrona foi recebido com um "Ai, não levo jeito para isso, posso te machucar." Jéssica não faria absolutamente nada que não fosse para seu próprio conforto ou para agradar Gustavo. Naquela noite, Maria reclamou: "Com o filho. Essa mulher que você trouxe para dentro da minha casa é uma atrevida. Ela se recusa a me dar um copo de água." Gustavo, que só queria relaxar e aproveitar a companhia da namorada, suspirou, impaciente. "Mãe, por favor, não comece. A Jéssica é minha convidada, não arrume problema." Ele não queria lidar com as queixas dela. Ele queria a diversão da vida de solteiro, não os problemas de um cuidador. Derrotada, Maria se recolheu em seu quarto.
A solidão e a impotência eram sufocantes. Ela olhou para o telefone ao lado de sua cama. O pensamento surgiu, rápido e vergonhoso. Ligar para Laura. Ela imaginou a voz de Laura, a eficiência com que ela resolveria seus problemas. Laura nunca lhe negaria um copo de água. Laura a ajudaria a se acomodar. Laura a ouviria. Seus dedos trêmulos se aproximaram do aparelho. Ela chegou a tirar o fone do gancho. Mas então, a imagem de seu próprio rosto, rindo da dor de Laura, a imagem de suas palavras venenosas, inútil, empregada, veio à sua mente. Como ela poderia ligar agora? Como poderia pedir ajuda à mulher que ela tanto maltratou? Seu orgulho, a mesma força que a levou a destruir seu relacionamento com a nora, foi mais forte. Com um gemido de frustração, ela bateu o fone de volta no gancho. Estava presa, presa com seu filho negligente, com a amante egoísta dele, e acima de tudo, presa consigo mesma. A vida seguiu em 2 trilhos paralelos e irreconciliáveis. Laura e Gustavo não oficializaram o divórcio no papel. A burocracia era um luxo de tempo e dinheiro que Laura não tinha, mas em seus corações, o casamento estava mais do que morto e enterrado. A vida de Laura era uma batalha diária, mas uma batalha pela qual valia a pena lutar. As dificuldades financeiras eram reais. Ela contava cada centavo para garantir que nada faltasse a Isabela. As conversas que tinha com Gustavo eram curtas, impessoais, e se resumiam a uma única e frustrante questão: a pensão. Ele sempre atrasava. Não por falta de dinheiro, ela sabia. Seus negócios, ela ouvia por conhecidos em comum, iam bem. Ele atrasava para irritá-la, para exercer o último fiapo de poder que tinha sobre ela. Um lembrete mesquinho de que ele ainda controlava o dinheiro. Apesar de tudo, ela cumpria o acordo de visitas. A cada 15 dias, deixava Isabela na portaria do antigo prédio, o coração apertado de preocupação. Estaria sua filha sendo bem cuidada? Estaria comendo direito? Dormindo na hora certa? Mas Isabela, com a resiliência da infância, nunca reclamava. Voltava dizendo que havia brincado com a avó ou que o pai a levara para passear, e Laura se agarrava a esses pequenos relatos para acalmar sua ansiedade. Em um domingo, no final da tarde, Laura foi buscar a filha. Tocou o interfone e, como de costume, ninguém atendeu. Suspirando, ela usou sua antiga chave para entrar no prédio e subiu. Ao bater na porta do apartamento, foi Maria quem a abriu, movendo a cadeira de rodas para trás. «Vim buscar a Isabela», disse Laura de forma neutra. Ela entrou e viu que Gustavo não estava. A sala tinha o ar de abandono de um fim de semana de solteiro. Copos usados na mesa, o controle remoto da TV jogado no chão. Soube mais tarde que ele havia terminado com Jéssica e agora estava com outra mulher. Mas naquele fim de semana, preferiu sair para uma festa com amigos. Enquanto Laura ajudava Isabela a juntar seus brinquedos e a colocar as roupas na mochila, Maria a observava em um silêncio pesado e desconfortável. A velha rainha em seu trono de rodas parecia ter perdido toda a sua altivez. Quando Laura estava prestes a sair, a voz de Maria cortou o silêncio, fraca e hesitante. Você não podia voltar para o Gustavo? Laura parou e se virou surpresa. A pergunta era tão absurda, tão desconectada da realidade, que ela demorou 1 segundo para processar. Voltar? Não, Maria. Por que eu faria isso? Nós não temos mais nada em comum. Talvez se você tratasse ele bem, se tivesse mais paciência, ele voltaria com você. Insistiu Maria, os olhos fixos no chão. Uma risada curta e incrédula escapou dos lábios de Laura. Tratá-lo bem? Eu dediquei 5 anos da minha vida a tratar bem vocês dois, e em troca fui humilhada e chamada de inútil. Eu jamais voltaria a ser tratada como empregada por vocês. Ela a encarou, a curiosidade superando a irritação. Mas por que essa pergunta agora? Por que você quer que eu volte com seu filho? Maria ficou em silêncio. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. E foi nesse silêncio que Laura, pela primeira vez em muito tempo, realmente olhou para a sogra. O que ela viu a chocou. As roupas que Maria usava estavam manchadas de comida e pareciam não ser trocadas há dias.
Seu cabelo, que Laura costumava lavar e pentear com cuidado, estava oleoso e mal penteado, com nós visíveis. Mas o pior foi quando seu olhar desceu para os pés de Maria, apoiados no suporte da cadeira. Eles estavam descalços e inchados, e entre os dedos e nas unhas havia manchas escuras, esverdeadas, que pareciam ser um tipo agressivo de fungo. Uma infecção que surgia pela falta de higiene, por não secar os pés corretamente após o banho. Ela também parecia mais magra, os ossos do rosto mais proeminentes sob a pele pálida. Naquele instante, Laura compreendeu tudo. O silêncio, o pedido desesperado, a decadência. Maria não estava sendo bem tratada, nem pelo filho negligente, nem pelas amantes passageiras que não lhe deviam qualquer satisfação. Ela era um fardo que Gustavo ignorava o máximo que podia. Uma onda de pena misturada com uma triste justiça percorreu Laura. Agora é tarde para se arrepender, Maria, disse ela, a voz suave, mas firme como aço. Eu carreguei o peso desta casa por muito tempo e não fui valorizada. Eu me anulei por vocês. Agora não tem mais volta. Essa vida que você tem agora é a vida que vocês dois construíram para si mesmos. Ouvir aquela verdade dita em voz alta, ver a pena nos olhos de Laura em vez do medo de antes, quebrou o último resquício de controle de Maria. O desespero se transformou em um acesso de raiva impotente. Sua ingrata! Ela gritou, a voz estridente e trêmula, recuperando um pouco da antiga tirania. Você sempre foi uma ingrata. Mas você vai se arrepender, você vai ver. Eu vou fazer de tudo para que você perca esse seu emprego medíocre. E vou convencer o Gustavo a tirar a guarda da Isabela de você. Você vai acabar sozinha e sem nada. Laura segurou a mão de Isabela com mais força. Anos atrás, uma ameaça como essa a teria deixado em pânico por semanas. Mas agora, ela sabia que eram apenas palavras vazias. O último rugido de uma rainha deposta e abandonada em seu castelo em ruínas. Ela se manteve séria, o rosto impassível, e olhou nos olhos de Maria. Não havia mais nada a ser dito. Deu as costas e, com sua filha a seu lado, caminhou para fora do apartamento, deixando Maria sozinha com seus gritos e ameaças que ecoavam pelo corredor vazio. As ameaças de Maria continuaram a ecoar pelo apartamento, mas agora eram acompanhadas por uma fúria física. Ingrata! Traidora! Ela gritava, a voz esganiçada. Laura notou um brilho febril nos olhos da ex-sogra, uma desconexão com a realidade que ia além do simples mau humor. Maria parecia estar se afogando em seu próprio veneno, passando por um colapso que a consumia por dentro. Em um acesso de raiva, ela esticou o braço e varreu um porta-retratos da mesinha ao lado, que se espatifou no chão. Depois um controle remoto voou na direção de Laura, que se esquivou, puxando Isabela para trás de si. Você está ficando louca, Maria? Pare com isso, gritou Laura, mais assustada com o estado mental dela do que com os objetos em si. Mas Maria estava em fúria. A frustração de estar presa àquela cadeira, a humilhação de ser negligenciada pelo próprio filho, a raiva por ver Laura de pé, forte e inabalável, tudo convergiu em uma loucura cega. Ela não aguentava mais ser a vítima de seu próprio corpo, a coadjuvante na vida de todos. Ela queria quebrar alguma coisa. Queria que o mundo sentisse a dor que ela sentia. Seus olhos pousaram em um pequeno vaso de cerâmica com uma planta artificial que ficava no parapeito da janela. Com um esforço surpreendente, ela o agarrou. Cuidado, você pode machucar alguém lá fora, estamos no 20º andar. Laura gritou, o pânico tomando conta de sua voz. Eu não me importo, urrou Maria, e com um grito gutural, ela arremessou o vaso com toda a força que conseguiu reunir. O pequeno vaso voou em um arco, passando pela janela aberta e desaparecendo na vastidão do céu da cidade. Por um instante, houve silêncio. E então, mesmo a uma distância de 20 andares, elas ouviram. Um grito agudo e cortado, seguido por um som oco e abafado. Laura correu para a sacada. Seu sangue gelou. Lá embaixo, na calçada em frente à entrada do prédio, um pequeno grupo de pessoas começava a se formar ao redor de um corpo caído no chão. Maria, você machucou alguém, gaguejou Laura, virando-se para a sogra.
A fúria no rosto de Maria se desfez, substituída por uma máscara de choque e medo. Ela parou imediatamente, as mãos tremendo sobre o colo. "Fique aqui com a vovó", Laura disse para Isabela, a voz trêmula, antes de sair correndo do apartamento. O elevador parecia levar uma eternidade para descer. A cada andar, a imagem daquela figura imóvel no chão se repetia em sua mente. Meu Deus, que ela não tenha matado ninguém. Quando as portas se abriram no térreo, ela correu para fora. Ao se aproximar da pequena multidão, seu mundo desabou pela última vez. Caído no chão com a cabeça em um ângulo estranho ao lado dos cacos de cerâmica do vaso, estava Gustavo. Meu Deus! Gustavo! Ela gritou, um som rasgado que veio do fundo de sua alma. Ele deveria estar em uma festa. Mas o que Laura não sabia, e o que o destino havia tecido com uma ironia cruel, era que Gustavo, ao chegar em seu carro, percebeu que havia esquecido a carteira e retornou ao prédio para buscá-la. Ele estava no lugar errado, na hora exata em que o ódio de sua mãe choveu dos céus. A chegada da ambulância foi um borrão de luzes e sons. Enquanto os paramédicos trabalhavam, Laura ligou para o apartamento. Foi uma vizinha, atraída pelos gritos, que atendeu. Ao fundo, Laura podia ouvir Maria chorando histericamente ao saber que havia atingido o próprio filho. Apesar de tudo, apesar da traição, da humilhação, da dor, Laura acompanhou Gustavo na ambulância. No hospital, ela foi a única presença constante. Por 3 dias e 3 noites, ela ficou na sala de espera respondendo a perguntas de médicos, vivendo à base de café e da pouca comida que conseguia engolir. Era seu dever, não como esposa, mas como a mãe do filho dele, a última ponte de decência em uma família destruída pela tragédia. No final do 3º dia, o médico veio com o olhar que ela temia. Gustavo não havia resistido aos ferimentos. Na cabeça, ele estava morto. Quando Maria soube da notícia por telefone do outro lado da linha, Laura ouviu um grito agudo seguido por um baque surdo. Ela havia desmaiado. Daquele momento em diante, a Maria que todos conheciam morreu junto com o filho. Ela se tornou uma casca vazia, um corpo em uma cadeira de rodas com os olhos vidrados no nada. Mal falava, mal respondia. Parentes distantes, atraídos pela tragédia, assumiram seus cuidados. Mas a dor e a culpa de ter causado a morte de seu único filho era um veneno silencioso que a consumiria até o fim. Laura lamentou a morte de Gustavo. Chorou não pela perda do marido que ele se tornara, mas pelo jovem que ele fora um dia, pelo pai que Isabela não teria mais, e pela imensa e inútil tragédia de tudo aquilo. Semanas depois, uma carta oficial chegou. Era a notificação de que, como sua viúva legal e mãe de sua única herdeira, ela passaria a receber a pensão por morte de Gustavo. O dinheiro, a arma que ele sempre usara para controlá-la e diminuí-la, agora era dela, de forma incondicional, mesmo com a segurança financeira garantida. Ela não deixou seu emprego no asilo. O trabalho, a rotina, o sentimento de ser útil e valorizada por seus próprios méritos, era algo que fazia bem para sua mente e para sua alma. Era a prova de que ela havia se salvado sozinha, muito antes de qualquer dinheiro. Isabela sentia a falta do pai, uma saudade que vinha em ondas. Mas com o amor e a estabilidade inabalável de sua mãe, conforme ela crescia, essa saudade se tornava cada vez menos uma dor aguda e mais uma lembrança suave e distante. Juntas, as duas sobreviventes começaram a construir, sobre as cinzas de uma família destruída, um futuro de paz. Os anos passaram como as estações, cada um trazendo sua própria cor e textura para a vida de Laura e Isabela. A casa, antes um refúgio empoeirado, tornou-se um lar vibrante, cheio de livros, do cheiro de bolo assando e do som das risadas de mãe e filha. Isabela, aos 16 anos, transformara-se em uma jovem inteligente e perspicaz. Tinha os olhos da mãe, mas uma determinação que era só sua. Ela pensava em seu futuro, em faculdade e carreira, mas cada vez mais seus pensamentos se voltavam para o futuro de sua mãe. Laura, aos 45 anos, florescia. A paz havia lhe feito bem. Carregava uma beleza serena com linhas de expressão ao redor dos olhos que contavam histórias de sorrisos, não de lágrimas. Era comum que, ao caminharem juntas,
as pessoas as confundissem com irmãs. Um engano, que sempre divertia Isabela e deixava Laura com um rubor discreto. Vários homens da vizinhança ou do trabalho já haviam demonstrado interesse por ela, mas Laura mantinha uma distância educada e intransponível. Seu coração estava em um modo de defesa, protegido por cicatrizes profundas. Isabela sentia isso. Via a solidão sutil nos olhos da mãe durante as noites silenciosas, uma tristeza velada que nem mesmo a felicidade das duas conseguia apagar completamente. Mãe, a senhora poderia sair mais, se divertir. Isabela disse um dia, enquanto tomavam café na varanda. A senhora é jovem ainda e tão bonita. Laura sorriu, um sorriso que carregava o peso de uma vida inteira. Eu tive minha oportunidade, minha filha, e não deu certo. Foi um desastre, literalmente. Ela respondeu, a voz suave. Prefiro ficar sozinha. Nossa vida é boa assim. Mas Isabela era teimosa, uma característica herdada diretamente de Laura, e ela tinha uma aliada. Sua melhor amiga, Marília, era uma presença constante em sua casa. O pai de Marília, Ângelo, era um arquiteto viúvo, também com seus 40 e poucos anos, dono de um olhar gentil e uma tristeza permanente. Nossa, amiga, seu pai é tão bonito, mas parece tão triste. Isabela comentou com Marília um dia, enquanto folheavam uma revista. Ele é assim desde que minha mãe morreu há 7 anos, suspirou Marília. Ela lutou contra um câncer e, quando estava nos seus dias finais, fez ele prometer que seguiria em frente, que se permitiria amar de novo. Mas ele nunca conseguiu. Acho que ele pensa que seria uma traição à memória dela. Minha mãe também nunca seguiu em frente, disse Isabela. As duas adolescentes se olharam. Um brilho de cumplicidade surgiu em seus olhos. Nenhuma palavra foi necessária. Um plano estava armado. Na semana seguinte, Isabela apresentou seu plano. Mãe, eu e a Marília vamos em uma pizzaria nova que dizem ser incrível. Só que ela fica em um bairro meio estranho, sabe? A senhora não viria junto só para dar uma segurança? Por favorzinho. Laura achou a história esquisita. Uma pizzaria boa em um lugar perigoso? Não faz sentido, filha. Mas Isabela insistiu tanto com tantos argumentos que Laura, vencida pelo cansaço e pelo amor, concordou. Simultaneamente, Marília usava uma tática parecida com o pai. Pai, eu queria muito provar essa pizza, mas a Isabela vai com a mãe dela, e eu vou ficar sem graça de ir sozinha. O senhor não vem comigo? Vai ser rápido. Ângelo, que raramente negava algo à filha, acabou aceitando. Ao chegarem na pizzaria, um lugar agradável e nada perigoso, Laura e Ângelo se cruzaram na entrada. Os olhos dele encontraram os dela, e ambos olharam para suas filhas que sorriam de orelha a orelha. A ficha caiu. Eles sentiram na hora que aquilo era uma armadilha. Mãe, esse é o Ângelo, pai da Marília. Pai, essa é a Laura, mãe da Isabela, disse Marília com a maior naturalidade do mundo. Sem dar tempo para protestos, as duas os guiaram para uma mesa e, com um entusiasmo contagiante, pediram 4 pizzas grandes, uma de cada sabor. Enquanto Laura e Ângelo trocavam olhares de divertido desespero, as pizzas chegaram. No mesmo instante, o celular de Isabela tocou. Ah, não acredito, exclamou ela. São nossos amigos. Eles estão aqui na esquina, por coincidência. A gente precisa ir dar um oi, mãe. É verdade, pai, a gente volta já, emendou Marília. As duas se levantaram. Aproveitem a pizza, temos que ir. E saíram correndo, rindo, antes que os pais pudessem dizer qualquer coisa. Laura e Ângelo olharam para as duas garotas, fugindo pela porta e depois para a montanha de pizza na mesa. O silêncio foi quebrado por uma risada simultânea. Acho que caímos na armadilha delas, disse Laura balançando a cabeça. Eu suspeitei de algo, mas não imaginei que elas seriam tão espertas, disse Ângelo, o sorriso genuíno transformando seu rosto e aliviando a tristeza em seu olhar. E agora? Não podemos nem sair. Olha o tamanho do prejuízo. Bom, então, vamos aproveitar, não é? Sugeriu Laura, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Eles passaram o resto da tarde conversando. Falaram sobre as filhas, sobre o trabalho, sobre as pequenas alegrias e os grandes desafios da vida.
Foi uma conversa fácil, agradável, entre duas pessoas que entendiam a linguagem da perda e da resiliência. Marília e Isabela passaram o dia fora, ansiosas e trocando mensagens. À noite, cada uma voltou para sua casa, mas não encontraram seus pais. Em ambas as cozinhas havia uma caixa de pizza com um bilhete. Laura pegou o seu. A caligrafia era de Ângelo. Sobrou muita pizza e trouxemos para o jantar de vocês. E mais uma coisa. O plano de vocês deu certo. Vamos voltar tarde. Saímos para jantar. Ângelo e sua mãe. Marília encontrou um bilhete quase idêntico em sua casa, assinado por Laura. As duas amigas se ligaram por vídeo e gritaram e pularam de alegria. Enquanto isso, em um restaurante tranquilo, à luz de velas, Laura e Ângelo dividiam uma sobremesa. Eles não sabiam onde aquela noite os levaria. Não havia pressa, não havia promessas. Havia apenas o momento presente, uma sensação de conforto e a possibilidade de uma felicidade tranquila no horizonte. Pela primeira vez em muito tempo, Laura não estava olhando para trás, para as ruínas de seu passado. Ela estava simplesmente ali, sorrindo, e era um começo.